Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, neste que certamente será um lindo dia na cidade santa de Jerusalém. Agora são apenas 7h30 da manhã, eu terminei as minhas orações e vim à rua para gravar, como tenho feito esses anos todos, a minha mensagem de Torá para cada um de vocês. Nosso canal se dedica fundamentalmente a isso, a compartilhar a imensa sabedoria da Torá. E ontem à noite, pensando sobre o que eu pretendia dizer a vocês, naturalmente me ocorreu oferecer algo que acrescentasse ao tema da lepra bíblica, Sarat, que é o tema que percorre as Parashat Tazria, que lemos na semana anterior, e Metzorah, que vamos ler agora nesse Shabat. Mas às 4h30 da manhã, enquanto eu estava tomando meu café, começaram a chegar as notícias de que Israel, naquilo que é sua guerra de autodefesa, iniciou o contra-ataque, contra o Irã. E várias cidades iranianas foram então atingidas. Nós não temos ainda muita informação, e nem mesmo a confirmação das forças de defesa de Israel, mas nós sabemos que entre essas muitas cidades, Sfahan, uma das cidades onde se localiza pelo menos parte do programa nuclear iraniano, foi atingido. E é óbvio que diante desses fatos, eu me obriguei a repensar a mensagem que eu quero compartilhar agora com vocês. E eu quero falar sobre Pessa. Afinal de contas, na semana que vem, ao anoitecer da segunda-feira, dia 22, no calendário gregoriano, terá início a celebração de Pessa. Me pareceu que as lições de Pessa, nesse momento, são muito mais úteis, muito mais consistentes para a reflexão que nós devemos realizar nesse momento tão conturbado da história de Israel. Mas eu quero, antes de iniciar propriamente dito, dizer a vocês que eu vou linkar aqui no primeiro comentário do vídeo um dos nossos canais no WhatsApp, no qual nós transmitimos informação de Israel e também compartilhamos estudos da Torá, mas é preciso esclarecer que não é um grupo de debate. Nós mantemos 15 grupos no WhatsApp e atingimos cerca de 2.000 pessoas através de informação. Então, se você quiser acompanhar quase que em tempo real os acontecimentos em Israel, você entra nos nossos grupos. Eu vou deixar o link aqui e também vou deixar linkado um shiur que eu gravei há 2 anos atrás sobre esse mesmo tema da lepra bíblica. Um shiur bastante precioso que vai ajudar nós em termos uma compreensão mais ampla dos temas tratados nas Parashat Tazria e Metzorah. Dito isso, é preciso dizer também que agora que estamos tão próximos do início da celebração de Pessa, faremos como fazemos todos os anos. E o que é que vocês fazem todos os anos, Átila? Nós nos reunimos em família para compartilharmos a maior história já contada pela espécie humana, dando continuidade a uma tradição ininterrupta que teve início lá, na saída do nosso povo do Egito, que remonta, portanto, ao próprio Êxodo. Mas é óbvio que esse ano há indiscutivelmente um significado adicional ao de anos anteriores. Você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas Átila, qual é o significado adicional? Meus amigos, nós experimentamos em primeira mão aquilo que começou no Egito. E o que foi que começou no Egito, Átila? A tentativa do faraó de quebrar a vontade da nossa nação. Aliás, o faraó foi o primeiro a reconhecer que Israel já não era mais um conjunto de tribos, de clãs familiares, mas que nós éramos uma nação. E o que o faraó tentou fazer, que é o que o Irã está tentando realizar há 42 anos, é quebrar a nossa coluna vertebral. Mas eles não tiveram êxito. O faraó não teve e o Irã também não terá. Mas é verdade que em poucos dias vamos reunir a nossa família e recontar em 15 etapas, desde do início da nossa escravidão, das pragas no Egito até a nossa liberdade. É importante que nós acrescentemos nesse relato um pouco mais da história moderna de Israel.
É preciso que os nossos filhos, que é a quem nós dirigimos essencialmente, né, as lições contidas na Haggadah de Pêssah, que será lida durante o Seder de Pêssah, é preciso que os nossos filhos, que são as gerações futuras do nosso povo, conheçam também um pouco mais da história moderna de Israel. Me parece que isso é tão fundamental como conhecer a nossa história milenar de mais de 3.300 anos desde a saída do Egito. De modo que no início do Seder nós sempre dizemos aos nossos filhos que esta noite será realmente diferente de todas as outras, pela forma como nos sentamos, pelo fato de bebermos 4 taças de vinho, pelo fato de nossa mesa não ter hametz, mas, de fato, será uma noite diferente de todas as outras se nós incorporarmos as lições contidas na Haggadah de Pêssah, também as lições que estamos aprendendo na história moderna de Israel, porque se vivemos milagres incríveis no passado, como foram o caso das pragas no Egito e a abertura do Mar Vermelho, a entrega da Torá, nós também, a nossa geração também tem assistido milagres incríveis, né? Desde a fundação do Estado moderno de Israel de 1948 para cá, todas as nossas vitórias militares, os feitos que nós logramos nos defender, são parte desses milagres. De modo que o Seder de Pêssah desse ano nós devemos contar do Egito ao Hamas, de nossa saída do Êxodo até a guerra contra o Irã. O que eu estou querendo dizer a vocês é muito simples. Nós devemos ensinar aos nossos filhos também sobre a Israel moderna e sobre os nossos conflitos atuais e como eles se encaixam na narrativa da história do povo judeu. Afinal de contas, a Torá nos ensina e você ensinará a seus filhos, mas nós vamos ensinar aos nossos filhos do Egito até o Hamas. E tudo começa com palavras muito simples. Na verdade, Hashem dá um comando a Abraão Avino. Que comando é esse? O comando que dá início à saga do povo judeu. Vá, dizendo Hashem, dizendo a Abraão Avino, nosso primeiro patriarca, vá você mesmo para a terra que eu lhe mostrarei. Essas são as primeiras palavras de Deus a Abraão Avino. Abraão Avino já reconhecia a existência de Deus, mas as primeiras palavras de Hashem ao nosso patriarca é que ele saia de Harã, que ele saia da terra, né? E que ele se encontre e vá para uma terra que Hashem vai mostrar. Isso resume tudo. Não há Israel, o povo judeu, sem Israel, o território geográfico da terra de Israel. Israel faz parte de nós ao longo de toda a nossa história e ela é tão importante porque nos foi dada como presente pelo Criador, porque aqui Israel é a casa de Deus, não por outra razão. Temos incontáveis, né, orações ligadas a Israel no Siddur, em todas as Haggadot, enfim, todos os textos da Torá, nós nos remetemos o tempo todo a Israel e a Jerusalém. Moshe Rabbeinu orou, né, como nenhum homem jamais orou na história humana para ter o direito de entrar na terra de Israel. Esse era o seu sonho. De modo que, com todo respeito às outras religiões monoteístas, Israel não é tão importante, né, para um outro povo que não seja Israel. Os cristãos não rezam para Israel e muito menos os muçulmanos, né? De modo que a nossa história está profundamente ligada à história de Israel, porque ela é para nós a terra prometida. E eu desejo ardentemente, ao morrer, ser enterrado em Israel. Por quê? Porque a promessa, né, que a Kadosh Baruch Hu fez ao nosso povo é que nós nos ergueríamos das nossas tumbas, dos nossos túmulos aqui em Israel. Por isso eu quero ser enterrado em Jerusalém,
porque essa é a promessa de Hashem, que o nosso povo será reunido, e não apenas os que se encontram vivos, mas também todas as gerações do nosso povo. Desejo, portanto, de retornar à nossa terra ancestral não foi inventada pelo sionismo. Na verdade, durante o Holocausto, durante o expurgo que os nossos irmãos sofreram dos Estados Árabes durante a Guerra de 48, durante os pogroms que tiveram lugar na Rússia e na Ucrânia, e em tantos outros momentos da nossa história, o tempo todo, o que o nosso povo queria era regressar à segurança de nossa terra. E hoje tentam, em vão, nos intimidar, nos forçando a pretenso reconhecimento de um Estado palestino. Mas é preciso dizer que foi o mundo árabe que recusou a aceitar a existência do Estado de Israel. Em 1948, 2 estados deveriam ter sido criados, mas só nós nos ocupamos de criar uma nação, de criar um país, enquanto os árabes se ocuparam de tentar nos matar, de atacar a pequena e incipiente Israel. E os descendentes desses moradores de Gaza e também dos supostos refugiados palestinos que se encontram na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Egito, onde quer que seja, eles são aqueles que durante a primeira dessas guerras, a guerra de independência de Israel, simplesmente deixaram as suas casas para que exércitos ocupantes, no caso os exércitos árabes, nessa coalizão que foi formada em 48 para destruir Israel, avançasse sobre o território israelense. E nós tiramos naturalmente uma lição disso. Esses que são descendentes dos árabes que viviam na terra de Israel, nem se falava ainda em palestinos em 1948, eles não foram removidos à força do Estado judeu. Eles saíram porque deram lugar a exércitos invasores. E a população de 1,5 milhão de muçulmanos que vivem em Israel, ela é justamente aquela parte da população árabe que permaneceu na terra de Israel. O que aconteceu com ela? Ela foi plenamente incorporada, obteve cidadania plena e os mesmos direitos que eu, como judeu, tenho, como cidadão de Israel. Para eles, Israel é o seu lar. Eu gostaria de acreditar que eles pensassem naturalmente dessa forma, mas fato é que eles tiveram possibilidade de desenvolver-se, formar as suas famílias, viver em paz na terra de Israel. E nós lutamos esses anos todos, 76 anos que vamos completar em breve, nós lutamos esses anos todos muitas guerras e em nenhuma delas fomos o agressor. É preciso sempre lembrar disso. Israel não é um Estado beligerante e as acusações de genocídio contra o povo palestino são pueris, uma vez que a população palestina aumentou mais de 20 vezes o seu tamanho original, de modo que nós é que fomos agredidos e fomos obrigados a lutar ao longo desses 76 anos em guerras de autodefesa, como é o que está acontecendo agora nesse instante. Em todas as guerras fomos vitoriosos. Hashem entregou nas nossas mãos os nossos inimigos, e mesmo assim nós fomos magnânimos. Como assim, Átila? Porque estivemos dispostos sempre a trocar paz por terra e devolvemos a península do Sinai ao Egito, e estabelecemos paz com a Jordânia e não fizemos o mesmo nas colinas de Golã, porque a Síria nunca quis estabelecer um acordo de paz com Israel, e nós oferecemos terras ao LP sempre na expectativa de que nós alcançaríamos finalmente uma paz duradoura. Mas o LP, assim como o Hamas, a Jihad Islâmica e todos esses grupos que atuaram ao longo
dessas décadas no território israelense só tinha um objetivo: destruir Israel. E foi assim que desde 2007, quando Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, nós fomos obrigados a impor severas restrições ao território de Gaza, porque nós não podíamos permitir que armas e recursos militares entrassem no território de Gaza, e mesmo assim eles entraram, né? Entraram por meio dos túneis a que se dedicaram a construir, de modo que os palestinos, seja lá o que isso significa, jamais se dedicaram a construir um país, construir um Estado, a viver em paz conosco. Somos, teoricamente, os seus vizinhos. Nós somos forçados a lutar continuamente contra o Hamas pela razão mais evidente. Qual é a razão, Átila? Porque o objetivo estatutário, né, do Hamas, ou seja, aquilo que é a sua quinta essência, é nos destruir, é eliminar completamente o Estado de Israel. E nós fomos obrigados, a partir do dia 7 de outubro do ano passado, a responder a toda essa brutalidade. Se no passado, em guerras anteriores contra o Hamas, nós permitimos que essa força militar, né, que existe apenas para destruir Israel, fosse mantida intacta, isso já não é mais possível agora. Nós não podemos mais permitir que o Hamas continue a existir. Não importa o que vai acontecer com Gaza, não importa o futuro das relações entre o povo judeu e aqueles que se autodenominam palestinos, o Hamas deve desaparecer. E nós precisamos dizer isso para os nossos filhos, para que eles possam entender o sacrifício que nós estamos fazendo nesse momento, tantas vidas perdidas em nome da paz do nosso povo. Essas me parecem lições fundamentais de nós compartilharmos com os nossos filhos, não apenas em conversas ocasionais, mas como parte das lições do Seder de Pêssah. É importante que os nossos filhos conheçam a verdade, que eles entendam a natureza desses acontecimentos e, sobretudo, que possam se orgulhar de ser judeus, dos que vivem aqui na terra de Israel, de serem israelenses, de que o nosso povo foi no passado e continua sendo, mais do que nunca, um farol e a luz que nós, né, iluminamos o mundo, é o que causa o ódio de tantos inimigos. Que os nossos filhos aprendam, né, que no próximo ano possamos ter uma Jerusalém reconstruída e, sobretudo, livre, definitivamente livre dos nossos inimigos, meus amigos. Hak Pessah Sameach a todos vocês. Shabbat Shalom.